Queridos irmãos e irmãs, estamos reunidos hoje para contemplar a antiga cidade de Gaza, mencionada diversas vezes em nossos textos sagrados judaicos e que carrega um profundo significado espiritual para a nossa fé. Gaza, uma das principais cidades filisteias citadas na Bíblia hebraica, permaneceu como uma fonte constante de conflito entre filisteus e israelitas. Gaza, uma das cidades continuamente habitadas mais antigas do mundo, com uma história que remonta a mais de 3.500 anos, desde sua fundação como assentamento cananeu, é frequentemente desconhecida em relação à sua rica história bíblica. Exploraremos como Gaza desempenhou o papel de fronteira física, representando a terra prometida por Deus, e também como fronteira simbólica, marcando as ameaças pagãs contra o caminho justo dos israelitas. A presença de Gaza nos lembra que a luta para seguir a vontade do Altíssimo tem sido um desafio enfrentado pelos crentes desde os primórdios de nossa tradição. O livro do Gênesis refere-se a Gaza como um marcador territorial, indicando a borda sudoeste do assentamento cananeu ao longo da costa do Mediterrâneo. De acordo com a promessa divina a Abraão, registrada em Gênesis 15, 18, 21, Gaza demarcou o limite do território concedido à linhagem de Abraão, estabelecendo uma geografia sagrada que ligava o povo de Israel à aliança com Deus. A cidade, ao longo dos tempos antigos, testemunhou o controle, variando entre tribos cananeias, filisteus, egípcios e israelitas, permanecendo como um marco do domínio prometido pelo Todo-Poderoso. Assim como Abraão atravessou as terras de Canaã como um ato de fé, Gaza representou tanto a expansão quanto os limites desse território sagrado. Além de sua importância geoespiritual como cidade fronteiriça, Gaza tornou-se o local de origem dos vilões que ameaçaram os israelitas, sendo o mais notório o gigante guerreiro Golias, conforme narrado em 1 Samuel. Embora as raízes exatas de Golias possam ser incertas, Gaza é firmemente estabelecida nos textos como um reduto filisteu de onde surgiram inimigos para desafiar os israelitas. A história de David derrotando Golias continua a ser uma parábola inspiradora de como a coragem justa e o poder espiritual podem superar adversidades ímpias. Golias, originário da cidade filisteia de Gate, também associada a Gaza, desempenhou o papel de ameaça pagã contra Israel. Essa temática reapareceu posteriormente em Juízes, quando o cego Sansão foi levado ao templo de Dagon, em Gaza, sendo alvo de zombaria pelos filisteus, conforme registrado em Juízes 16, 23, 31. Mesmo capturado, Sansão demonstrou uma força surpreendente de Deus ao derrubar o templo pagão sobre seus opressores. Conforme registrado, neste momento, os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagon, seu Deus, celebrando e dizendo: "Nosso Deus entregou Sansão, nosso inimigo, em nossas mãos." Mesmo estando ainda aprisionado em Gaza, o poder divino permitiu a Sansão triunfar sobre seus captores por meio de um ato de destruição justa. Ambos, Golias de Gate e o cativo Sansão, simbolizavam Gaza e as cidades filisteias como aliadas de ídolos sinistros que combatiam contra o único Deus verdadeiro. Estas narrativas reforçaram para os israelitas as sérias ameaças espirituais que espreitavam ao longo de seu flanco ocidental, nos centros de culto falso como Gaza. Além de sua infâmia como origem de inimigos pagãos, Gaza também é mencionada nas Escrituras pela proximidade a eventos significativos que demonstram a benevolência de Deus para com Israel. O livro de Josué menciona a cidade de Gaza em relação à Batalha de Gibeão, quando Josué liderou os israelitas a uma poderosa vitória sobre os amorreus após Deus fazer chover pedras de granizo sobre eles. Conforme Josué 10, 11, enquanto fugiam de Israel pela estrada que desce de Bet-Horon para Azeca,
O Senhor lançou grandes pedras de granizo sobre eles, e mais deles morreram por causa do granizo do que pelas espadas dos israelitas. Localizar Gaza como uma cidade próxima enalteceu a intervenção divina em favor de Israel. Mais tarde, em Josué, Gaza é novamente mencionada como um marco próximo a outro campo de batalha, onde o Senhor ajudou Israel contra as forças opressivas cananeias. Está escrito: então Josué voltou, capturou Azor e matou seu rei à espada. Azor era o chefe de todos esses reinos. Não deixaram sobreviventes. Eles destruíram completamente todos os que respiravam, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os subjugou desde Cádiz Barneia até Gaza, e de toda a região de Gósen até Gibeão. Josué 10:40-41. Gaza assinalou o extremo sul da conquista de Josué pela graça de Deus. Embora não seja o local das batalhas em si, a presença de Gaza nessas histórias de triunfo miraculoso reforçou seu papel como local de fronteira que evidencia o avanço dos exércitos de Israel com a ajuda do Senhor contra os ímpios. A cidade representava o limite da sociedade israelita civilizada, além do qual as influências pagãs predominavam. Além da demarcação de fronteiras e das origens das ameaças, Gaza é mencionada nas Escrituras como um porto e entreposto comercial estrategicamente valioso que conectava Israel ao restante do mundo. Sendo uma movimentada cidade mercantil costeira, Gaza se encontrava nas rotas comerciais que ligavam o Egito, a Mesopotâmia e os reinos do Mediterrâneo Oriental. Seus cais recebiam mercadores, viajantes e marinheiros de terras próximas e distantes. Embora o comércio de Gaza proporcionasse riquezas materiais, seu caráter cosmopolita também expunha os cidadãos israelitas ao fascínio de deuses estranhos e ídolos blasfemos. Profetas israelitas, como Elias, Ezequiel e Sofonias, criticaram Gaza e as cidades filisteias próximas por atrair judeus fiéis para a adoração de falsas divindades através de laços econômicos de comércio. Para preservar a pureza espiritual, conforme indicado pelos profetas, Israel necessitava restringir seu envolvimento com as tentações comerciais mundanas de Gaza. O controle sobre Gaza tornou-se uma prioridade simbólica para diminuir as influências profanas globais na sociedade judaica. Essa luta antiga persiste nos dias de hoje, enquanto Israel busca equilibrar sua conectividade com o resto do mundo por meio de laços comerciais e estratégicos, enfrentando o risco de diluição de sua identidade hebraica única e da fé no único Deus verdadeiro. No entanto, ao longo do tempo, a fé do povo enfraqueceu, e eles não mais tinham os números, a unidade ou a bênção divina para habitar toda a extensão de sua promessa. Gaza deixou de ser um posto fronteiriço e se tornou, em vez disso, uma marca distante de domínio perdido. Se Israel almeja atingir as fronteiras bíblicas que lhe foram concedidas, deve cultivar a fé e a pureza espiritual entre seu povo, em vez de depender apenas da força militar ou alianças políticas. A promessa de Deus se estendia até onde os antigos podiam caminhar pela terra na fé. As fronteiras políticas atuais são apenas sombras menores do que foi pretendido. Em segundo lugar, assim como Gaza estava associada, em textos antigos, a vilões que desafiavam a religião israelita, hoje sempre existem tentações de seguir falsos ídolos, como riqueza, ego, poder ou ódio, que nos desviarão do caminho. Como o ídolo Dagon, mencionado em Gaza, esses deuses falsos modernos frequentemente prometem muito, mas acabam derrubando seus adoradores. Independentemente de nos sentirmos cercados por adversários e desafios para viver corretamente, devemos permanecer firmes como Davi diante de Golias. Com fé no Todo-Poderoso, uma pedra guiada divinamente pode derrubar qualquer gigante idolátrico. Amar o próximo envolve se envolver além das fronteiras.
Mesmo com portões abertos, devemos depositar fé na resiliência de Israel para manter sua alma única. Um povo forte e um Deus forte nada tem a temer ao projetar influência para o exterior, nem ao permitir que a luz exterior brilhe. Vamos viver vidas devotadas ao nosso Pai Celestial, mantendo a aliança com as leis e princípios que Ele estabeleceu. Aproximemo-nos de Deus e Deus se aproximará de nós. Alguns veem Gaza bíblica como a raiz do conflito atual sobre o território. Outros argumentam que as reivindicações bíblicas são irrelevantes para disputas modernas. Buscar justiça e compreensão é o caminho para a paz. Ao refletirmos sobre a profunda história bíblica de Gaza, oremos pela paz e pelo bem-estar de todos que sofrem com este conflito trágico. Quase 2 milhões de habitantes de Gaza vivem em condições empobrecidas, enquanto crianças israelitas crescem em meio à violência e ao medo. Se não perdermos a esperança não nos perderá. Deus os abençoe e os guarde, agora e para sempre.